Bom dia, turma, tudo bom? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a divisão entre números inteiros, tá? Então o tema será a divisão, tá? De números inteiros, ok? Como você já conhece números inteiros, lembra que eles são formados pelos números positivos e pelos números negativos, tá? Esse conteúdo no teu livro didático ele está na página 32, ok? Página 32. Nós vamos resolver alguns exemplos e vai facilitar, né? Esse conteúdo vai poder facilitar que você consiga resolver as questões do caderno de atividade. Bom, a ideia é a seguinte: o algoritmo da divisão vai ser o mesmo que você aprendeu lá utilizando números naturais lá no sexto ano, tá? O algoritmo será o mesmo, o processo de resolver será o mesmo. Mas o que acontece? Aqui também, assim como na multiplicação, aqui também está envolvido os sinais dos números. Por quê? Pode acontecer de você estar dividindo dois números positivos, mas também pode acontecer de uma continha aparecer para você dividir dois números negativos. Então você vai ter que fazer o jogo de sinal. E a tabela de sinais do jogo de sinal é a mesma da multiplicação, tá? Deixa eu colocar aqui do lado só para te lembrar que a tabela dos sinais que você aprendeu lá na multiplicação dos números inteiros, a tabela de sinais, tá? Tabela dos sinais, colocar a tabela sinais aqui para você lembrar como foi que você aprendeu. Então, ó, lembra que você aprendeu. Na multiplicação, quando você multiplicava positivo com positivo, o resultado era positivo. Lembra? Positivo com negativo, o resultado negativo. Negativo com positivo, resultado negativo. E negativo com negativo, resultado positivo. Essa é a tabela que você aprendeu na multiplicação e é a mesma tabela que você vai utilizar na divisão, tá bom? Então isso aqui a gente aprendeu lá na multiplicação, tá bom? E aí eu te ensinei uma forma fácil para você decorar essa ideia. Qual foi a forma? Foi a seguinte: que se os números tiverem o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. Ó, se os dois números que estão sendo multiplicados ou divididos tiverem o mesmo sinal, positivo e positivo ou negativo e negativo, a resposta vai ser positiva. Só vai ser negativa a resposta se os dois números tiverem sinais trocados. Tipo assim, ó, positivo com negativo ou negativo com positivo. Aí a resposta vai ser negativa, tá bom? Só nesse caso, ok? Para começar a nossa divisão, nós vamos lá para questão 1, ok? Questão 1 da página 33. Vamos resolver alguns itens da questão 1, que você já vai compreender como a gente vai utilizar esses sinais aqui na tabela da divisão também, tá bom? Então vamos lá. No item A, olha só, no item A, ele quer saber a metade de 500. No item A, ele quer saber qual a metade de 500. Olha para cá, 500 é um número inteiro e ele é positivo, tá bom? Bom, metade sempre vai ser uma divisão por 2, em duas partes iguais. Então você vai pegar o 500 e dividir por quanto? Por 2. Por quê? Porque a metade sempre vai ser divisão por 2. Então você pega 500, símbolo da divisão, ó, por 2. E aqui do lado você coloca a resposta. 500 não tem sinal à esquerda, então ele é positivo. O 2 não tem sinal à esquerda, então ele é positivo. Quando eu falo sinal, é o sinal de mais ou de menos, ok? Então aqui eu tenho positivo dividido por positivo, ó. Positivo, positivo. A resposta vai ser positiva. Então pode aparecer o sinal de mais aqui para identificar ou não precisa. E agora você faz a divisão, ó.
500 dividido em duas partes iguais dá quanto? Tá? Pensa aí comigo. Se eu tenho 500 e eu preciso dividir em duas partes iguais, ou seja, cada parte tem que ficar com o mesmo valor. Em que quando eu for somar essas duas partes, tem que dar 500. Tá bom? Ó, 500 dividido em duas partes iguais, resposta é 250. Ok? Tranquilo? Para confirmar a resposta, professor, por que é 250? Porque quando eu faço a multiplicação do 250 por 2, a resposta volta por 500. Olha só como vai dar certinho. 250. Eu vou só confirmar que é 250 a resposta. Multiplicado por 2. Veja. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Não é isso? Fica 0 do 10 embaixo. O 1 do 10 vai para a próxima coluna. Espero o resultado da multiplicação acontecer para ele fazer a soma. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Percebeu que voltou por 500? Então a resposta é quanto? 250 mesmo. Então 500 dividido por 2, 250. Eu só fiz esse cálculo na multiplicação para comprovar para você que a resposta realmente é 250. Tá bom? Então essa pode ser uma forma que tu vai utilizar para te confirmar a tua resposta. Tá bom? Aqui, como é uma resposta muito simples, muito fácil, não precisaria. Eu fiz só para confirmar para você. Tá? Então a resposta é 250. Ok? Na letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B, ele quer saber a metade de menos 500. Olha a diferença agora. Na letra A, ele queria saber a metade de 500. E na letra B, ele quer saber a metade de menos 500. O que acontece? Então, a metade sempre é divisão por 2. Ok? Se você já aprendeu. Então, você vai pegar menos 500 dividido por 2. Ok? Tranquilo? Ok. Ó, aqui, olhando a tabela de sinais aqui, eu tenho negativo e aqui eu tenho positivo. Vou procurar na tabela. Negativo e positivo. Ó, negativo, positivo. A resposta vai ser negativa. E agora eu posso fazer a divisão envolvendo os números. 500 dividido por 2. Mas essa eu já fiz. Tá aqui em cima. Então a resposta vai ser 250 negativos, tá? Diferença da letra B para a letra A, que na letra B a resposta é negativa e na letra A a resposta é positiva. Negativa na letra B porque eu tenho negativo com positivo na divisão. Ó, negativo, positivo, negativo. Enquanto que na letra A eu tenho positivo com positivo, por isso que a resposta é positiva. Ok? Na letra C, o problema nos quer a terça parte, ó. Terça parte de menos 900. Ok? Terça parte de menos 900. E vamos dar a dica para você. Seguinte, sempre que o problema pedir terça parte, a divisão é por 3, ok? Metade, a divisão é por 2. Terça parte, a divisão é por 3. Então, você pega o valor menos 900 e divide por 3. Ok? Vamos trabalhar o sinal agora. Aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho positivo. Vamos para a tabela. Vamos procurar negativo e positivo. Aqui, ó. Negativo, positivo, a resposta vai ser negativo. Ok? Tranquilo. O que está faltando agora? Fazer a divisão. 900 você vai dividir em 3 partes iguais. Ok? São 3 partes iguais. Em que? Quando você somar essas 3 partes, vai voltar para o 900.
Ou se você pegar uma dessas partes e multiplicar por 3, também vai voltar para o 900, como eu fiz ali na letra A da metade. Só que aqui é divisão por 3, tá? Então, pensa aí comigo. Se eu tiver 900 e dividir em 3 partes iguais, qual é o valor de cada parte? Ok? Pensou direitinho? Isso mesmo. Resposta é 300. Cada parte ficará com 300. Ok? Tranquilo? Professor, eu posso fazer a multiplicação para confirmar? Pode. Como eu fiz na multiplicação da letra A, você pode pegar o 300, multiplicar por 3 e você vai perceber que vai voltar para quem? Para o 900. Tranquilo? Ok. Então, o que você aprendeu na letra C? A terça parte sempre é divisão por 3, ok? E no jogo de sinal, negativo com positivo, a resposta é negativo. Vamos agora para a letra D, tá? O item D, ele fala sobre a quarta parte, tá? Tranquilo? Vamos para a letra D da questão 1 da página 33. Ele quer saber a quarta parte. A quarta parte de menos 1.600, ou seja, 1.600 negativos. Ok? Bom, o que você aprendeu? Metade é divisão por 2, terça parte divisão por 3, quarta parte, então, vai ser divisão por 4. Então, você pega o valor, menos 1.600, e divide em 4 partes iguais. Ok? Vamos, então, para o jogo de sinal, porque eu tenho uma divisão entre negativo e positivo. Você busca na tabela, negativo e positivo. Então, aqui, ó, negativo e positivo, a resposta vai ser negativo. Ok. Tranquilo? E agora eu vou fazer a divisão. 1.600 dividido em 4 partes iguais. Tá? Dá uma pausa no vídeo, tenta descobrir a resposta e volta para cá. Ok? Conseguiu? 1.600. Se você dividir em 4 partes iguais, cada parte ficará com 400. Ok? Cada parte ficará com 400. Tranquilo? Por que negativo? Porque aqui eu tenho negativo com positivo. Professor, posso confirmar que deu 400 realmente? Pode. O que você vai fazer? Pega a tua resposta e multiplica aqui pelo divisor, que é o 4. Você vai ver que vai voltar para o 1.600. Ó, 400 multiplicado por 4. Lembra do algoritmo da multiplicação? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 4, tabuada do 4, tá? 4 vezes 4, 16. Voltou para o 1.600. Então, essa resposta realmente está correta. Ok? Muito bem. Então, essa foi a primeira questão. E agora eu vou resolver contigo a questão 2. Vou resolver contigo o item A da questão 2. Questão 2. O item A. O item A, ele quer a divisão do menos 40 e o menos 4. Vamos lá. Divisão, consegui identificar. Pode aparecer esse sinal ou pode aparecer apenas os dois pontinhos, tá? Na vertical. Pode aparecer dessa forma aqui, ó. Também é uma divisão. Tá bom? Pode aparecer o sinal da divisão ou pode aparecer esses dois pontinhos na vertical. Também está correto. Bom, como eu identifiquei uma divisão e eu percebi que aqui tem negativo e negativo, eu vou para a tabela de sinal, tá? Vou procurar negativo e negativo. Está na última linha, ó. Negativo e negativo, a resposta vai ser positiva. E agora eu posso fazer a divisão. Essa é muito simples, né? 40 dividido em 4 partes iguais. Okay? Se fosse dinheiro, por exemplo, R$40 dividido para
4 pessoas, em que cada pessoa ficará com o mesmo valor, ou seja, a divisão tem que ser em partes iguais. Com quanto cada pessoa iria ficar? Com R$10. Ok? Então a resposta vai ser 10 positivo. Ok, pessoal? Então, obrigado. Essas foram as dicas da aula de hoje.